dia. Gostaria de agradecer, na pessoa do Mil, do Daniel, o convite para participar dessa mesa e para participar desse evento que tem trazido boas discussões, né? Uma pena que pelo tempo que a gente acaba não conseguindo debater, dava vontade de debater a cada um, mas como eu já teria meia hora pelo menos para me expressar aqui, eu evitei de também fazer perguntas, né? Que a gente tende a querer fazer uma palestra a cada pergunta que a gente quer fazer, né? Bom, mas eu vou passar direto ao assunto. Primeiro, fazer uma propaganda básica, né, desse livro, porque tem a ver com o que eu vou falar, Educação à Distância, tão longe, tão perto, do Centro de Apoio à Educação à Distância da UFMG, da qual eu sou atualmente o diretor. E nós estamos fazendo um esforço aí, como todos vocês, de trabalhar com uma educação à distância que possa atender aos objetivos de democratização e de acesso para aquelas pessoas que realmente teriam muita dificuldade, tendo em vista a distância regional, principalmente no estado como Minas Gerais, de realizar um curso superior. A UFMG decidiu já institucionalmente para fazer oferta somente no estado de Minas Gerais e, sobretudo, no norte de Minas, que é a região que tem maior deficiência. Então, alguns me perguntam sempre, mas vocês não vão para outros lugares? Não. Enquanto não resolvemos o problema mineiro, nós vamos continuar em Minas, atuando no norte, nas regiões mais afastadas. Então, como opção política da universidade, eu acho que tem sido importante para a universidade essa decisão que está no PDI, e com isso a educação à distância na universidade tem se institucionalizado de uma forma bastante rápida. O nosso centro não é o concentrador da oferta, nós somos um centro de apoio. A minha diretoria discute, pensa a educação à distância e presta apoio aos cursos, mas os cursos são ofertados nas unidades de origem, com os colegiados de origem, e isso tem sido um fator bastante positivo na resolução de uma série de problemas que a gente enfrenta, que a gente certamente enfrentaria se tivesse concentrado a oferta num grupo pequeno. Nós usamos toda a universidade para isso. Bom, nós não combinamos aqui, mas foi interessante que normalmente a mesa não combina, né? O organizador dá a temática, cada um pensa. E de vez em quando ele se vê apertado, né? Porque todo mundo pensou a mesma coisa e vai falar mais ou menos as mesmas coisas. Aqui nós tivemos uma felicidade que, apesar de falar as mesmas coisas, ou pelo menos ter uma perspectiva muito próxima, nós estamos enfocando coisas diferentes. Eu resolvi, porque eu tenho um grupo de pesquisa, e quero até agradecer aqui as meninas que estão aqui, a Fernanda, a Priscila e a Nara, que me ajudaram aí nessa tarefa, mais 3 que ficaram lá. E nós estamos fazendo uma pesquisa nas teses e dissertações no portal CAPES. Para nossa surpresa, nós encontramos 1.084, de 2005 a 2011. 1.084 dissertações e teses. É demais da conta, como dizem os mineiros, né? Como nós mineiros, é demais da conta. Mas, ao mesmo tempo, é um trem bom demais, né? Porque a gente nota que é uma área que tem um campo que tem muito desenvolvimento, que é muito fértil. Embora a gente identifique alguns problemas já até apresentados aqui, mas nós vamos
mostrar aqui para vocês como é que se dá. Bom, essa pesquisa está em fase inicial, não tá terminada, mas já tem alguns dados que a gente pode mostrar. O gráfico de crescimento, né? O valor de crescimento das teses ano a ano, né? Teve uma pequena queda em 2007, 2008, que a gente não sabe ainda por quê, vamos tentar saber por quê, que diminuiu um pouco, e depois vem 2008, né? Sobretudo com o fortalecimento da OAB, tem muito trabalho sobre a OAB, então essas dissertações e teses cresceram muito. Ela se divide entre rede pública e privada, quer dizer, aí tem uma parcela, 31%, 30 e poucos por cento, de programas da iniciativa privada, universidades privadas, mas a sua grande maioria, quase 70%, nas universidades públicas. Bom, esse levantamento, só para vocês terem uma ideia, nós pegamos algumas palavras-chave, não colocamos muitas, porque nós percebemos que aumentando as palavras-chave, nós ficaríamos com um número muito grande de trabalhos, maior do que a gente daria conta. E, no fim, então, nós consideramos 1.084 dissertações e teses que têm essas palavras-chave: educação à distância, EAD, educação virtual, e-learning, educação online, Universidade Aberta do Brasil. Como eu disse, uma grande parte sobre a Universidade Aberta do Brasil. E fomos vendo algumas categorias, alguns elementos, né, vamos dizer assim, dessas teses e dissertações, pela dependência administrativa, que eu já mostrei, né, pelas temáticas, sobretudo AVA, tutoria e gestão, se concentram muito dentro dessas três categorias. E nós procuramos identificar entre as análises mais conceituais e as análises mais descritivas ou, muitas vezes, prescritivas, né? Um grande número de trabalhos são prescritivos, que não só descrevem, como tentam prescrever como que a educação à distância, então, conforme a minha experiência, a educação à distância tem que acontecer desse jeito. E as áreas do conhecimento que elas foram trabalhadas. Então, nós podemos ver aí a distribuição entre universidade pública e privada. Vê que a gente começa lá com 113 no início, 103, né, que é essa dispersão aí de dissertações e teses. E o que eu vou parar aqui um pouquinho mais por conta das áreas. Nós não pesquisamos só na área de educação, nós pesquisamos em todas as áreas. Aí nós vamos verificar, obviamente, que a educação é a grande maioria dos trabalhos, por uma questão, né, óbvia, mas nós temos outros elementos importantes, né, letras, ciência da computação, administração, engenharia, e assim por diante. Aí nos outros aí tem um bocado ainda, porque senão o gráfico ficava infindável, mas assim, praticamente todas as áreas do conhecimento são contempladas aí com pesquisas sobre educação à distância, sobre experiências na área da telemedicina, tem um bocado de dissertações e teses também, e na área de enfermagem e tudo mais. Então, praticamente todas as áreas estão cobertas aí por essas teses e dissertações. E no que me interessava mais nesse momento em perceber, e que era uma hipótese inicial e que me levou a iniciar essa pesquisa, era uma preocupação de que nós temos um excesso de textos com uma análise descritiva. Então, que corrobora com as pesquisas internacionais, né? Nós temos aí no mestrado 2% apenas 2% desses todos aí tem uma análise conceitual,
e no doutorado um pouco menos de 2%. Até achei curioso, porque eu imaginava que no doutorado, né, fosse mais. Mas, enfim, isso do total, né? Presta atenção que o total soma 100, né? Então, você tem aí 75% de mestrado e 20 e poucos do conjunto, 1,7, né? Se fosse só do doutorado, seria mais, obviamente. O que mostra, o que a gente tem percebido é que a educação à distância, por uma série de questões, pela indução pública, a partir da OAB, pela indução de fomento, avaliação, de fomento, inclusive, de recursos para pesquisa, como temática, como um tema que passa a ser uma moda, né, um certo modismo na área de pesquisa. Então, a gente acaba encontrando um elevado número de pessoas preocupadas com essas questões. Porque se a gente for verificar quantas pessoas estão engajadas hoje na educação à distância, e pelo próprio tipo de contratação que nós fazemos na educação à distância, uma contratação precária, através de alunos de mestrado e doutorado, através de bolsas e de professores bolsistas, né? Na sua grande maioria, eles acabam sendo induzidos a buscar mestrados e doutorados também nessa área que eles começam a atuar como tutores. Nós temos muitos casos de pesquisa em outras áreas, no mestrado, por exemplo, entra na tutoria, e aí a pesquisa seguinte, fatalmente, é sobre tecnologia e educação à distância. Isso é um fato extremamente positivo, né, dessa busca, mas é também, contraditoriamente, um elemento preocupante, porque esses dados vão nos mostrar que nós estamos trabalhando em uma seara com pouca definição conceitual de categorias que se possa navegar no mar, que se possa navegar mais tranquilamente. De repente, tem várias pessoas falando coisas aparentemente parecidas, mas que são opostas. É muito comum as pessoas, no final de uma palestra que eu faço sobre tecnologia, educação à distância, fiz muitas nos últimos anos. No final, as pessoas dizem: não, gostei muito da sua palestra, porque você falou isso e isso. E não foi exatamente isso que eu falei. Porque há muita confusão conceitual em relação às temáticas principais. E por um outro lado também, nós temos muitas afirmações. A educação à distância tem se desenvolvido, talvez, por uma reação política, ao próprio preconceito contra a educação à distância, nós tendemos a ser mais afirmativos. Eu fui recentemente fazer uma apresentação na Assembleia Legislativa, lá de Minas, e aí, depois que terminou, eu disse: não, mas eu caí no meu próprio veneno, né? Porque eu falei só positivamente. Porque tinha um grupo lá que queria detonar, que não queria que o Estado entrasse na educação à distância. Então, eu fui levado a uma posição política que normalmente não expressaria daquela forma, mas devido ao embate político do momento, né, e foi filmado, tal, quer dizer, futuramente isso pode desabar na minha cabeça, dizer assim: ó, tá vendo? Ó, você fala da crítica, mas você não fez crítica nenhuma lá, falou que tudo é uma maravilha, tudo, né? Porque há uma necessidade de afirmação, e isso a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado nas orientações, nos trabalhos. Eu preocupo muito com dissertações e teses, porque essas pesquisas, nós temos uma garantia razoável de que essas pesquisas foram realizadas.
Porque nós temos um outro problema no Brasil. Nós temos muita divulgação de pesquisa não realizada. De pesquisa que tinha só a intenção de realizar e, pela intenção, a pessoa participa em 10 eventos. Não é à toa que qualquer evento que tem apresentação de trabalho, e aqui é um sucesso, teve mais de 200 trabalhos a serem apresentados. Não estou questionando a qualidade dos trabalhos, que foram muito bem avaliados, mas nem sempre isso é resultado de pesquisa. Muitas vezes, né, por toda a lógica produtivista na universidade, muitas vezes os alunos, já compreendendo essa lógica, e que para chegar ao final, numa situação boa, eles têm que publicar muito, então eles já vão reunindo com colegas que pensam parecido, que têm ideias parecidas, e escrevem papers que muitas vezes não tem nada a ver com a dissertação e com a tese. E muitas vezes não tem nada a ver com a pesquisa. E nós, professores, fazemos isso também, né? Não são só os alunos que fazem isso. Nós, professores, também, de vez em quando, não só requentamos a marmita, que requentamos o texto, aquele que a gente já produziu, mas muitas vezes escrevemos aquilo que ainda não temos clareza dos resultados. Mas nas necessidades, né, impostas por todo o regime de avaliação, a gente acaba tendo que agir dessa forma, né? Por aquelas grandes temáticas divididas, quer dizer, uma divisão bem aleatória, né? Porque essas 3 não outras, nós encontramos preocupação com as questões da gestão nesses trabalhos, que falam sobre gestão, se preocupam com a gestão, em 50 e poucos %, e no ambiente virtual de aprendizagem, mais 30% e quase 14%, sobre tutoria, que me espantou bastante, porque eu mesmo já orientei alguns trabalhos sobre tutoria, e na luta política pela educação à distância, a tutoria tem aparecido constantemente como uma das principais preocupações do sistema, mas ainda, né, pode ser que agora daqui para frente tenha, mas não se reflete ainda nas teses e nas dissertações. Bom, então, para já encaminhar para o encerramento, eu levantei algumas questões aqui. Você está marcando tempo? Já dos 20. Poxa, ele é meu amigo, tá vendo? Marca só no final. Mas eu vou encerrar rápido, não me preocupa não, eu vou encerrar rápido. Normalmente, meus alunos falam que eu falo uns 5 finalizando, e depois eu tenho pelo menos 5 ideias para finalizar. Mas, enfim, finalizando, são só esses itens aí, eu falo cada um em 10 minutos, vai rápido. Uma coisa que eu já falei, né, que são conceitos difusos, né, então não vou dizer, conceitos difusos, mal elaborados, falta precisão conceitual. Há um pressuposto da flexibilidade como o maior trunfo da EAD, mas quando a gente olha para valer, a gente vê que os nossos cursos são completamente engessados, os muros da escola se transformaram em muros virtuais, e nós não conseguimos romper esses muros, porque eles aparecem com muita força lá. E é preciso, e tem pouca discussão sobre essas questões nessas pesquisas todas. Que a IDE precisa institucionalizar-se, nós precisamos transformar ela mais institucional, que é uma meia-verdade, porque eu penso que a escola ela aparece para a sociedade com uma grande contradição, de um lado, como uma instituição que não dá certo, que não ensina, que não forma, que não é capaz de ter efetividade, mas, ao mesmo tempo, é a própria escola que é chamada a resolver todos os problemas sociais que aparecem, novos, antigos e tudo mais, né? Tanto que, para todos os problemas sociais, a gente tem que incluir alguma coisa na escola.
Você tem problema de sexo na escola, do trânsito na escola, problema do campo na escola, tudo, homofobia na escola, tudo vem para a escola. E é preciso, para que a escola possa cumprir o seu papel, é preciso que a escola, do ponto de vista do ensino presencial mesmo, 3 minutos. Poxa, passei de 15 para 3, assim, tão rápido. É preciso romper com os muros da escola. Não só, porque se a gente não romper com os muros da escola, na distância, nós também não vamos romper. É preciso que a escola quebre suas paredes e ela se abra para um ensino que possa ser permeado e mediado pelas tecnologias que estão aí. Né? Não dá para pensar mais o ensino como um ensino que vai ser realizado entre 4 paredes. Pode até eventualmente ser realizado alguma coisa entre 4 paredes, mas é preciso abrir essas fronteiras da escola. É preciso que ela deixe de ser uma instituição total para ser uma instituição aberta, né, com uma educação aberta com a sociedade. Então, isso a gente precisa pesquisar sobre as possibilidades, a partir de referências conceituais mais claras, sobre essa possibilidade. O custo da EAD é menor. Bom, nós sabemos que, para fazer uma EAD decente, empiricamente, nós vemos que o custo é grande. Mas, infelizmente, nós não identificamos nenhum trabalho desses todos que discutem efetivamente qual é o custo de uma boa educação à distância. Quer dizer, nós falamos, mas nós não encontramos estudos sobre essa questão. Que as taxas de evasão são elevadas também é muito complicado. Eu tenho cursos de educação à distância como a Escola de Gestores, que tem alguns colegas aqui, que nós não temos mais do que 5% de desistência no curso todo. Se o curso é um sucesso, e tem TCC de final de curso, que é o bicho, o cão chupando manga, mas chega no final e faz o TCC, em 2 anos, 90 e tantos % dos alunos terminam o curso. Né? Nós temos cursos de licenciatura em Química, que tem mais de 60% de evasão. Mas, quando eu olho presencial, eu vejo que a licenciatura em Química também enxota os alunos do primeiro e do segundo semestre, já no ensino presencial de cara. Então, a gente tem que trabalhar melhor essa dimensão, para que a gente não caia nessa onda. Não, tem mais evasão mesmo, tal. Bom, depende muito das formas, né? Que as tecnologias facilitam o trabalho docente, também tem outro processo contraditório, né, que facilita, mas também dificulta, também intensifica. A gente tem que prestar atenção nessas questões, e as pesquisas, eu estou levantando isso porque as pesquisas não mostram, estou botando como questões porque as pesquisas mostram pouco essas dimensões. A ideia do ensino-aprendizagem, como a EAD fosse mais moderna, mais atual do que... Muitas vezes a EAD proposta é até um retrocesso do desenvolvimento pedagógico atual, né, porque é tão engessada. A mudança na qualidade espaço-tempo, que já foi trabalhada aqui, aumenta a produtividade do trabalho, né, que ela aumenta a produtividade do trabalho, mas intensifica também o trabalho, ela abre mais fronteiras, né, de trabalho, e processo de individualização. Esses são tratados, normalmente são tratados, mas mais na relação de que o aluno, como um benefício para o aluno, ele tem um atendimento individualizado. Mas, na realidade, ele está individualizado num processo que muitas vezes o deixa longe, né? Não traz ele para perto, né? Ainda é mais complicado, né? Porque se vê sozinho, solitário, né? E a solidão, como a gente forma muito, na maior parte da educação à distância, na UAB pelo menos, de formação de professores, a solidão, como o professor José Correia já publicou um livro em Portugal há muitos anos, Solidões e Solidariedades Docentes, a solidão é o que mais o professor já passa. Então, ele não precisa dessa carga
na formação dele. Ele precisa de um choque de solidariedade. Ele precisa compreender que a gente produz conhecimento do coletivo, que a gente produz a vida, que a gente produz a relação com as tecnologias, são nas relações sociais, e não simplesmente no isolamento da sua casa, com uma mediação com a máquina, né? É preciso que as pessoas estejam presentes cada vez mais na educação à distância, na educação como um todo. Já o Milton cara bravo lá, então vou encerrando. Muito obrigado.